Bem-vindos a mais uma aula da fonética e fonologia de língua de sinais. Hoje a gente vai estudar alguns assuntos bem interessantes. Vejam só, muita coisa. Primeiro a gente vai revisar um pouco sobre os objetivos da fonologia, da língua de sinais. Segundo, a gente vai entender uma das diferenças fundamentais entre as línguas orais e as línguas de sinais, claro, na perspectiva fonético-fonológica. O terceiro ponto é conhecer alguns exemplos de pares mínimos na Libras. Esse é o sinal que eu vou utilizar para pares mínimos. E vai ver alguns exemplos, né? Como é que isso se realiza na língua de sinais brasileira. O quarto ponto é que a gente vai ter uma explicação introdutória sobre cada um dos parâmetros, né? A saber, configuração de mão, movimento, locação ou ponto de articulação, orientação e o último ponto é as expressões não manuais. Então, hoje a gente vai continuar no estudo desse livro. As autoras que eu já apresentei para vocês, né, a Ronice e a Lodenir Carnop. E elas vão tratar sobre o que é a fonologia da língua de sinais, o que ela se interessa, né? Ela diz que é o ramo da linguística que tem por objetivo identificar a estrutura e a organização dos constituintes fonológicos, né? Na aula passada a gente já estudou, e uma dica que eu falei que sempre quando a gente falar de fonologia de língua de sinais, pensem nos parâmetros que compõem os sinais. Então a gente precisa estudar, né, a fonologia sempre tendo em vista os parâmetros, cada um dos parâmetros de língua de sinais que são realizados, né, que são produzidos e que tem relação com a língua, né, que participam compõem o ambiente fonológico da Libras. Então, a primeira tarefa, o primeiro objetivo é determinar quais as unidades mínimas que compõem, que formam os sinais, né, que participam da língua. Lembra que eu falei na aula passada, que a gente estava conversando? A gente precisa ter muita atenção em relação às configurações de mão, aos movimentos que compõem a língua de sinais, se eles compõem ou não. Por exemplo, lembra que eu estava falando sobre a configuração de mão esquisita, né? Por exemplo, essa configuração de mão aqui. Existe algum sinal com essa configuração de mão? Não existe. Então, ela não participa da Libras, né? Não faz, a fonologia não se interessaria em compor esse sinal, essa configuração de mão, como parte do ambiente fonológico da língua de sinais. Então, se ela não participa desse ambiente fonológico, os estudos não teriam interesse nesse tipo de configuração de mão. Mas é importante a gente saber que existe uma diferença fundamental, basilar, digamos, muito importante no momento que a gente vai tratar de línguas orais e línguas de sinais. Quando a gente está falando de línguas orais, por exemplo, você vai produzir a palavra casa, você vai produzir não a letra, porque a letra é a representação visual, mas os sons, um de cada vez, né? Você não vai falar todos os sons ao mesmo tempo, isso é impossível. Não dá para falar casa e produzir todos os fonemas ao mesmo tempo, né? Todos os fones ao mesmo tempo, né? Você vai produzir um de cada vez. E aí
depois você produz um morfema, né? A palavra casa. Mas na língua de sinais é possível produzir os fonemas ao mesmo tempo, mais de um fonema ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo, quando você faz o sinal de casa, nesse momento, se a gente tirasse uma foto dessa realização aqui, você tem a configuração de mão, você tem a locação, né, que é frente ao corpo, né, nesse espaço neutro. Você tem uma orientação que também está embutida na configuração de mão. E tem um movimento, né? Acaba tendo um movimento de 2 toques nesse sinal, né? Esse seria o movimento. E também teria uma expressão. Claro que esse sinal ele não exige uma expressão facial específica, mas talvez na realização de uma frase haja necessidade de uma marcação sintática para esse sinal. Durante a realização do sinal de casa, você vai, por exemplo, acrescentar mais um parâmetro, né, de expressão não manual. Depois a gente vai ver isso com mais calma, cada um dos parâmetros, né, parâmetro do movimento principalmente. Mas esse sinal também teria um movimento, né, uma realização dele. Existe essa primeira realização do movimento, até tocar a ponta dos dedos, e depois você realiza de novo um movimento de distanciamento e aproximação até tocar a ponta dos dedos novamente. Mas de uma forma geral, você pode-se dizer que a gente pode produzir fonemas, vários fonemas ao mesmo tempo. Aqui a gente tem um exemplo de outro sinal, né? A gente também tem a locação, tem a orientação, tem o movimento, e tudo ao mesmo tempo, né? Nas línguas orais, a gente sabe que os articuladores primários, né, o articulador primário é a boca, a língua. Já na língua de sinais, os articuladores primários são as mãos, né? Eles são os mais importantes, os articuladores mais importantes que vai nos permitir produzir língua. Claro que tem a cabeça, tem o corpo, o tronco, que também vai contribuir na produção de língua de sinais, mas os articuladores primários são as mãos. Alguns sinais são realizados com uma mão só, como água ou sol, e alguns sinais são realizados com 2 mãos, por exemplo, o sinal de casa, o sinal de estudar, etc. Alguns sinais têm uma relação de dominância, né? As mãos têm relação de dominância em relação à outra. A outra mão, algumas pessoas chamam de mão passiva, talvez fosse melhor chamar de mão não dominante. Por exemplo, quando a gente tem o sinal de estudar, essa é a mão dominante, que ela vai fazer o movimento, e essa é a mão passiva, digamos assim, a mão não dominante. E às vezes tem, digamos assim, uma mão mais forte, né? E uma mão mais fraca. Digamos assim, essa não seria um termo adequado, né? A gente está caminhando, tendo os nossos primeiros passos no estudo da fonologia. Acontece também que a lateralidade não é distintiva na língua de sinais. Eu posso fazer mão com a mão ou com a outra, não tem problema. Fazer com a direita ou a esquerda. O sinal de sol com a direita ou a esquerda não tem problema nenhum. E vejam só os pares mínimos em línguas de sinais. Por que ele recebe esse sinal? A gente tem aqui pares de sinais que são bastante parecidos, porque eles vão se diferenciar apenas em um parâmetro. Eles mudam um parâmetro, por isso esse é o sinal de par mínimo, um sinal de par mínimo aplicado à língua de sinais. Veja o sinal de pedra e o sinal de queijo. Pedra e queijo. Mudou o quê? A configuração de mão. De pedra é essa, em queijo é essa. O sinal de trabalhar e vídeo. O que foi alterado? Foi o movimento. Trabalhar tem esse movimento alternado e vídeo tem esse movimento simultâneo. Sinal bem antigo, né? Sinal de aprender e sábado também vai alterar a locação somente. Então,
A Ferreira Brito organizou uma tabela que faz um inventário das configurações de mão existentes na Libras, né? E isso em 1995, né? Então ela identificou 46 configurações de mão e organizou por ordem de semelhança, digamos assim, categorizou por ordem de semelhança. As configurações de mão que tinham maior semelhança eram aplicadas, né, categorizadas juntas. Aqui eu estou dando alguns exemplos de configurações de mão que foram colocadas juntas, né? São categorizadas juntas verticalmente, ou seja, numa coluna, e foram identificados 46 configurações de mãos diferentes. Quanto ao movimento, a gente sabe que é um parâmetro bastante complexo, né, que tem bastante detalhes, bastante informações. Ele traz muitas informações, existe uma tipologia dos movimentos, movimentos internos, movimentos externos, o que isso significa, a gente vai estudar daqui a pouquinho. Também movimentos direcionais no espaço. E também a gente sabe que, às vezes, os movimentos podem ser distintivos. Ele pode causar diferenças em significados na língua de sinais. E na SL isso ocorre também, né? Mudança no movimento pode alterar o significado dos sinais. Aqui são alguns exemplos. Aqui a gente vai ver um exemplo da cor azul em ASL, blue, light blue, e que é azul claro, né? Veja aqui o movimento para cima, mais amplo. E se o azul for mais escuro, o movimento vai ser diferente, vai ser para baixo. Vejam só. Aqui é a foto retirada do livro. A gente tem o azul comum, tem o azul claro e tem o azul escuro. Então o movimento vai fazer essa alternância de significado, né, de mudança de significado por conta do movimento. Em língua de sinais brasileira isso também ocorre. Eu posso dizer trabalhar e trabalhar muito, alterar o significado pelo movimento, né? Eu posso intensificar, por exemplo, mudando o movimento. Isso acontece com alguns verbos em línguas de sinais americanas também. Por exemplo, esse exemplo é bastante parecido até com a Libras, né? O verbo ver, olhar. A gente tem o verbo também do olhar fixo. O movimento é diferente. Significa que é uma coisa contínua. Um olhar incessantemente. Você pode realizar dessa forma. Uma contemplação em ASL é feita, a gente utiliza um sinal um pouco diferente, mas em ASL a gente tem esse movimento circular com a mão, observar e também olhar várias vezes, né? Que você desvia o olhar e torna o olhar, desvia, volta a tornar o olhar. E em língua de sinais também brasileira a gente utiliza essa outra realização do sinal com outro movimento. Vejam só também que Ferreira Brito realizou uma pesquisa para identificar e classificar os movimentos, né? Aqui tem um texto em português, tem os tipos de movimento. Não dá tempo a gente falar sobre cada um desses tipos de movimento. É muita coisa, tem de forma, tem de forma geométrica, o tipo de contato, torção de punho, direcionalidade, maneira, a frequência também, se é repetido ou não. Então existe toda uma tipologia de movimentos, a classificação de tipos diferentes de movimento. E é interessante a gente saber, por exemplo, o que são movimentos internos e movimentos externos, ou movimentos compostos. Vejam só, movimentos internos eles são realizados principalmente com a mão. O sinal de água tem um movimento interno somente, ele não tem um movimento externo.
a configuração de mão que vai ser alternada. Temos duas configurações de mão, essa e essa, né? E há uma alternância entre elas. Esse é o sinal de água e ele tem um movimento interno. O sinal de aplauso, o que vai ser alterado? A orientação da palma da mão, né? Em aplauso existe uma rotação do punho e uma alteração da orientação da mão, também movimento interno. Em digitar, existe também uma alternância de configurações de mão entre essa e essa, e elas vão alternar rapidamente. Isso a gente faz em digitar. Ou o sinal de espelho, também há uma alternância de orientação. Nesse caso também a configuração de mão é mantida, mas a orientação é que muda, que é alternada rapidamente. Então, quando houver uma alternância de configuração de mão ou de orientação, a gente está falando de movimentos internos, né? Como no caso de água, aplauso, digitar, espelho. Então, o que seriam movimentos externos? É quando há um deslocamento, né? Há um movimento que é realizado fora da mão, como se fosse um caminho. A água não é um exemplo, aqui é um erro, né? Televisão, por exemplo. Existe como se fosse um deslocamento. A água não era para estar aqui, tá, pessoal? A água é movimento interno. Então, a televisão há um movimento, há um caminho que é realizado pelas mãos, o sinal de computador, o próprio sinal de caminho também. Existe um deslocamento. Onde começa o sinal e onde o sinal termina são locações diferentes. Olha só o sinal de televisão. Começa aqui embaixo e depois ele vai lá para cima, depois torna a descer. E também o sinal de caminho, ele começa em um lugar e ele termina em outro. Não é só a mão, você tem um movimento dos braços, principalmente, né? Nesse movimento externo. E também pode haver um movimento combinado. Por exemplo, o sinal de sol tem movimento interno e externo. O que seria um movimento interno de sol? Essa alternância entre as configurações de mão, S e L, né? Mas também tem um movimento externo, né? Deslocamento. O sinal de fábrica também acontece a mesma coisa. Existe movimento interno de alternância de orientação, rotação de punho, e o movimento externo subindo e descendo alternadamente. E os dois em conjunto formam um sinal de fábrica. O sinal de acordar também é a mesma coisa, com o movimento interno. Essa configuração e essa. E o movimento externo vai ser esse movimento aqui, combinados formam o sinal de acordar. Comprar também é a mesma coisa, movimento interno vai ter uma alternância entre essas duas configurações de mão. Movimento externo, a gente vai ter esse movimento do braço, né, esse caminho que se faz. Quando você junta os dois, combina os dois, você faz o sinal de comprar. Então, o movimento é um parâmetro muito complexo, mas é importante a gente entender esse conceito de o que é movimento interno, o que é movimento externo e o que é movimento combinado. Então, sobre a locação, o que isso significa? É a área do corpo no espaço de articulação definida pelo corpo, né, que o sinal é articulado. Mas é importante a gente perceber que essa área precisa estar dentro do raio de alcance das mãos. Não existe nenhum sinal, por exemplo, que a gente precise tocar o pé. Seria impossível, né? Ou seria muito trabalhoso a gente tocar, por exemplo, a parte das nossas costas dessa forma. É muito desconfortável, então precisa estar ao alcance das mãos. Outra coisa interessante da gente saber é que existe um número finito de locações, né?
eles precisam estar próximos ao corpo, precisam ser acessíveis às mãos. A gente fala que esse é o espaço de sinalização, né? Os intérpretes também costumam até fazer esse gesto para marcar o espaço de sinalização, o espaço de enquadramento da câmera, né, que vai filmar. E também é importante a gente perceber que a locação vai depender também do sinal que é realizado. Às vezes precisa ser extremamente preciso e às vezes essa locação é mais leniente, ela é menos precisa. Deixa eu dar algum exemplo aqui. O sinal de lixo ou fedor ou sinal de água são sinais que são realizados no rosto. Deixa eu me aproximar. Sinal de água precisa ser nessa região aqui. Eu não posso deslocar para a lateral. Poucos centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros aqui na realização de deslocamento, na realização desse sinal, já fazem a diferença e já vão prejudicar o entendimento desse sinal. Se a gente falar do tórax, por exemplo, aí ele é mais flexível, digamos assim, é mais leniente, ele aceita melhor. Se eu fizer o sinal de coração aqui, ou aqui, ou aqui mais para o centro, olha que eu desloco até 15 centímetros e as pessoas vão entender da mesma forma. Ou, por exemplo, se eu fizer o sinal de curso, mais aqui no meio, ou até em cima da minha mão, não tem nenhum problema, porque esse espaço, né, que não é no rosto, ele é mais flexível, ele aceita melhor alguns deslocamentos. Então vocês veem que esse grau de liberdade na locação, ele vai variar dependendo de onde o sinal ocorra, né? O rosto é um lugar super marcado, então precisa ser realmente a locação muito precisa. É como se ele fosse rígido, né? As locações do rosto são bastante rígidas. Ela tem uma menor liberdade. Existe, por exemplo, o sinal de segunda-feira, eu posso realizar um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo, mas eu nunca posso realizar abaixo da orelha, né? Ou em cima da cabeça. Existe esse espaço aqui em que ele é, digamos assim, essa área que vai ser aceitável. Então o rosto, ele é muito marcado. Eu não posso fazer o sinal de pessoa em cima dos olhos, ou em cima da boca, ou em cima do nariz. O rosto, ele exige uma localização muito precisa na realização dos sinais. Vejam só aqui. O estudo faz uma referência, uma classificação dos espaços de realização de sinais e dos subespaços também. Temos aqui a cabeça, a parte superior, inferior do rosto, o tronco, as mãos, o dorso da mão, a palma da mão, os pontos do dedo. É muita coisa, tem sinais em todas essas localizações. Aqui o próximo parâmetro, a orientação da mão, ela sempre vai fazer referência à palma da mão. Existem 6 tipos, que é para cima, para baixo, para dentro, para fora, para o lado contralateral e para o lado ipsilateral, como no sinal de separar. As expressões não manuais, elas têm funções lexicais e sintáticas também. Aqui a gente vai se interessar mais por essas funções lexicais, né? As funções que modificam os sinais, né? Ela pode fazer, por exemplo, uma referência específica, uma referência pronominal, pode ser uma partícula negativa, pode ser um advérbio, pode também ser um grau. Então as expressões faciais, né, as expressões não manuais, podem exercer diversas funções. Vejam só algumas dessas tipologias, né, algumas dessas realizações, ou seja, com as sobrancelhas elevadas, lance nos olhos, ou nariz franzido,
ou a língua passando pela parte interna da bochecha, ou uma bochecha inflada, ou as bochechas contraídas. Então, essa última expressão é utilizada especialmente em perguntas, né? E também existe movimentos de cabeça e de tronco. Vejam só, aqui eu estou dando alguns exemplos, né, de movimentação com a cabeça para frente e para trás ou para os lados, inclinação da cabeça para frente, inclinação lateral da cabeça. E aqui eu estou mostrando alguns tipos de movimentos que pode acontecer. Então, esses movimentos, né, não manuais vão ocorrer com a sinalização manual. Então, por hoje é só. A gente está chegando no nosso final da aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. É bom também pegar o texto em português, para a gente estudar, ver com mais detalhes essas tipologias, essas classificações e pensar em exemplos práticos para cada um desses parâmetros, ok? Bons estudos, até logo!